Vamos lá. Salmo 126, vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Você encontrou? Amém? Veja aí do seu lado algum irmão, compartilhe a palavra, se eventualmente ele estiver sem a palavra. Fala, chega mais, irmão, vamos ler junto. Salmo 126, versículos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu vou ler novamente. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Feche os seus olhos, irmãos, vamos pedir a Deus a direção dEle. Ó Pai Celestial, eu te agradeço e te louvo por estar aqui junto com meus queridos irmãos, com meus amados pastores, que muito se dedicaram para que eu pudesse estar aqui. Eu sei que eles foram verdadeiros instrumentos do Senhor para abençoarem minha vida e para abençoarem toda essa comunidade que aqui está reunida. Como nós dependemos de Ti, ó Deus, e como Te agradecemos pelos Teus profetas enviados para cuidarem de nós, para nos orientarem. Ó meu Deus eterno, nessa noite eu Te peço, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor nos use como instrumento, convém que eu desapareça, porque toda honra, toda glória e todo louvor são Teus, ó Deus, e eu sou meramente o Teu martelo, que eu peço que o Senhor use nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, abençoando a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Esse salmo é um cântico de alegria. É um cântico de alegria. Ele foi feito quando o povo de Israel voltou do cativeiro. Lá na Babilônia. Passaram 70 anos. E eles cantam, desde o versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Tal era a alegria, né? Estávamos como os que sonham. É um salmo de alegria. Mas essa alegria, irmãos queridos, ela tem um propósito. Essa alegria, na verdade, ela tem uma causa. E no versículo 5 e 6, o salmista diz essa causa. Diz, os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Eu queria dizer para os irmãos que a semeadura com lágrimas é necessária. Né? É necessária. Nesse cântico de alegria, nós vemos dois importantes fatores. Nesse cântico de alegria, que resultam em crescimento espiritual para cada um de nós. E esses dois fatores que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é a semeadura e as lágrimas. Sabe, uma vez, o reverendo Nadir falou para mim assim, me perdoe o pastor, eu vou fazer uma voz diferente, mas ele disse, irmão Rodrigo, está na hora do irmão deixar de ser pastor de ovelhas, plantas. Não, deixar de cuidar de plantas para ser pastor de ovelhas. Né? Já faz alguns anos. E claro que isso tocou muito o nosso coração e a gente sabia da grande responsabilidade. Principalmente, nós sabíamos de quantas lágrimas ele derramara ao longo do seu ministério. Quantas lágrimas. Não houve uma semente sequer que o pastor Nadir lançou em solo que não foi regada com lágrimas. Muitas lágrimas. E nós precisamos entender essas lágrimas, nós precisamos derramar essas lágrimas. Hoje em dia parece que os olhos das pessoas têm se secado, têm se ressequido, mas isso precisa ser transformado. Hoje mesmo na reunião, na nossa convenção, o pastor Nadir mencionava das lágrimas. E eu me lembrei disso. O Espírito Santo aqueceu meu coração, eu vim orando, Senhor, confirma no meu coração a Tua palavra para ser trazida, e o pastor Nadir falou das lágrimas. E eu sei quantas lágrimas foram derramadas. Eu sou testemunha disso, eu quero contar isso para os irmãos. Sabe, a semeadura,
semeador, semear, plantar, é pôr a semente na terra para que ela cresça, se torne uma planta bem bonita. Eu sou agrônomo também, né? E, na verdade, estou aprendendo a ser. E o mais aprendo na palavra de Deus. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender é que a semente, para germinar, precisa ter água. Senão ela não germina. Pode fazer um teste nessa seca que nós estamos vivendo, e em Poços de Caldas, embora frio, não está sendo diferente, aqui também está bastante seco. Se você pegar uma sementinha e colocar no solo, e você pode ficar lá esperando para que ela germine, você vai esperar semanas, mas ela não vai germinar, né? Até mesmo as plantas daninhas, o mato, que é bem rústico, não consegue germinar na seca. Não consegue germinar na seca. A semente tem uma estratégia. A estratégia é a seguinte: vou esperar ter água. É verdade, Deus pôs uma capacidade nos vegetais que as sementes não germinam sem a presença de água. Agora, a primeira água, como diz o texto em Jó, ao cheiro das águas, aí germina, aí brota, aí cresce, aí dá uma planta. Mas precisa ter água. Água é essencial para que uma planta possa crescer, irmãos. Sabe, Deus nos chamou, através de Jesus Cristo nos chamou, para sermos semeadores. Ele nos chamou para isso lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19, 20 e 21. Nós vemos claramente o Senhor dizendo: portanto, vão a todo mundo e preguem o meu evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor conclui a ordem, né, porque é uma ordem, Ele conclui a ordem com uma palavra de incentivo, dizendo: e eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos tempos. Quer dizer, até vocês completarem a missão. Eu estarei com vocês, vocês não vão estar sozinhos, vocês vão ter minha capacitação, mas vão e façam discípulos. Foi a ordem do Senhor, não é um pedido. Portanto, vão, é claramente entendido como uma ordem. E nós precisamos obedecer essa ordem. Semear é o mesmo que fazer discípulos. Semeamos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a preciosa semente. E eu disse que são dois os fatores que trazem bastante alegria para nós. Primeiro, a semeadura e junto com ela as lágrimas. Nós precisamos dessas duas coisas, porque senão, se você jogar uma semente, uma palavra de Deus no coração de uma pessoa, e não regar essa semente com amor, com carinho, com cuidado, com atenção, não jogar a semente como quem está simplesmente tentando prender alguém, não jogar a semente como quem é um marqueteiro e que quer fazer a melhor propaganda, e quer atrair a pessoa para obter algum benefício dela. Não assim, não. Mas jogar a semente, lançar a palavra de Deus àquele coração. E imediatamente regar aquela semente com muito amor, com muito carinho, com todo cuidado, com todo zelo, com muita oração antes, durante e depois. Se nós fizermos isso, certamente, aqueles corações que às vezes duros, petrificados, igual uma terra, né? Pega uma enxadinha no jardim da sua casa, tenta abrir um buraco lá no jardim, nesses dias de seca. Você vai ver que a terra vai estar dura. A gente bate assim o enxadão, não fura a terra, sai poeira, mas não abre buraco, a terra está dura. Se até mesmo um enxadão com toda a nossa força não consegue furar a terra, quanto mais aquelas frágeis, pequeninas raízes da semente vão furar. Então precisa de água, e a água são as nossas lágrimas. Sabe, irmãos, nossas lágrimas falam de quebrantamento no nosso coração. Nosso coração precisa se quebrantar, né? Se quebrantar diante do Senhor, reconhecer que nós dependemos do Senhor e nada fazemos sem Ele. Nosso coração, que derrama lágrimas, precisa ser submisso. Afinal de contas, Deus é o Senhor das nossas vidas, e nós somos dependentes dEle. Podemos nós fazer alguma coisa? Lá em São João, no capítulo 15, o Senhor Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Quando Ele está falando justamente de produzirmos frutos, Ele fala: sem mim nada podeis fazer.
É uma grande verdade que muitas vezes a gente, na nossa carnalidade, demoramos a perceber e até mesmo entender. E a gente fica tentando fazer as coisas com as nossas próprias forças. Aí não tem lágrimas, porque não tem quebrantamento, porque eu consigo, eu sou capaz, eu vou acontecer. Não acontece, eu já aprendi isso. Tenho muito que aprender, mas muitas duras lições da vida que por nossa própria causa a gente se submete, né? A gente vive, porque muitas vezes a gente é teimoso, e a gente não ouve o que o Senhor está falando, não quebranta o nosso coração, aí a gente fica lá dando enxadãozada na terra seca. Precisa de lágrimas, submissão. Essas nossas lágrimas falam de amor, muito amor, muito amor. Se nós considerarmos que Jesus Cristo brevemente voltará, e essa é uma verdade que eu me apego a cada dia, no meu momento de devocional, de estar na presença do Senhor, eu sinto a presença do Senhor e eu sinto que é urgentíssimo, eu sinto como se o Senhor estivesse me falando, vai logo, não perca tempo, você precisa remir o tempo. Jesus Cristo brevemente vai voltar buscar a sua igreja. Aleluia, amém para nós. Mas e quanto aos nossos parentes e familiares que não se converteram? Amém para nós. Mas e quanto às pessoas que vivem aqui na nossa redondeza, por exemplo? O que será deles? O que será da humanidade? Sem Deus e sem igreja. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. E nós temos que entender isso, nós dependemos dele, mas nós precisamos ir avante. Eu estava lendo Eclesiastes, e lá no capítulo 1, versículo 7, tem um texto maravilhoso, né? Principalmente para os cientistas, né? Salomão escreveu lá, dizendo assim, os rios correm para os mares. Salomão diz, os rios correm para os mares, mas o mar nunca se enche. E aí o próprio Salomão continua dizendo, as águas dos mares retornam aos rios que retornam aos mares. E é um ciclo perfeito. Talvez você diga, pastor, isso é óbvio, é o ciclo da água. Muito interessante hoje, mas Salomão escreveu isso há cerca de 3.000 anos atrás. Né? Muito interessante, ele escreveu isso há cerca de 3.000 anos atrás. E ele estava falando algo muito poderoso para as nossas vidas. Que nós somos os rios, corremos para Deus, Deus nos recebe, mas ao mesmo tempo precisa voltar para trazer outras pessoas, nós precisamos salvar vidas, nós temos recebido de graça a palavra, a mensagem, o amor, o carinho dos nossos pastores, toda a dedicação, serviço, e agora nós precisamos ir ao encontro das almas, precisamos ir ao encontro, né? Pastor Nadir e o pastor Moisés são 4 braços, né? Somarmos os 2. 4 braços e 4 pernas, não dá conta. De Piracicaba, Juiz de Fora, Poços de Caldas, né? Então precisa dos nossos braços também. Mais 2 aqui, mais 2 aí, 2, e nós precisamos nos multiplicar. Mas nós precisamos ter lágrimas. As lágrimas também falam de algo muito importante, que é a renúncia do nosso eu. A renúncia. Sabe, irmãos? Lá em Êxodo, no capítulo 21, do versículo 1 ao 6, há um texto que fala-nos a respeito do escravo da orelha furada. É muito interessante, né? O pastor Luciano Subirá escreve no seu livro De Todo o Coração algo maravilhoso sobre o escravo da orelha furada. Esse escravo era, na verdade, um hebreu, um israelita, que por contrair tantas dívidas, mesmo suas propriedades não foram suficientes para pagar suas dívidas, então ele teve que se vender como escravo, e uma vez escravo, ele deveria trabalhar por 6 anos, e no 7º ano seria liberto. Mas no 7º ano, quando ele seria liberto, e tinha direito a ser liberto, e era esse o dever do seu senhor, e ele não precisaria pagar nada para isso, ele tinha direito de liberdade então, já tinha pago com os anos de serviço, como escravo. Mas se no 7º ano ele decidisse, Senhor, eu te amo, eu não quero ser liberto. Então o Senhor deveria levá-lo à porta da cidade, perante as autoridades, e ele deveria declarar lá, eu amo meu Senhor. E então, a marca que ele recebia era uma orelha furada.
E aí ele decidia, eu quero ser escravo do meu Senhor para sempre, porque eu o amo. E ele furava a orelha, sabe? Talvez você fique pensando, mas furar a orelha e ser escravo para sempre, ele tinha direito à liberdade. Por que ele queria, porque alguém iria querer ser escravo para sempre? Sabe, irmãos, trazendo essa história para nós, o Senhor Jesus nos resgatou das mãos do inimigo, onde éramos escravos. Nós éramos escravos de Satanás. Nós tínhamos uma dívida que nunca poderíamos pagar. Estávamos fadados ao castigo eterno, ao inferno. E então o Senhor Jesus veio, pagou toda a conta, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele pagou, saldou a nossa dívida. Eles não devem mais nada. Agora nós somos do Senhor. Agora nós pertencemos a Jesus. Jesus não força, dizendo assim, agora vocês são meus, então vocês vão fazer o que eu quiser. Daqui para frente, todo mundo evangelizando, entregando, sendo líderes de célula, lendo a palavra e orando 1 hora por dia, fazendo. Jesus não faz essa obrigatoriedade para a gente. Ele não faz isso, mas nós somos dele. Ele comprou a gente. Nós éramos de Satanás, ele foi lá, pagou o preço, foi todo o seu precioso sangue, nos comprou, e agora, o que nós temos feito? Ele não nos força, é como se fôssemos o escravo da orelha furada. Jesus fala, e agora? Aí eu quero dizer, Senhor Jesus, eu te amo, eu quero ser teu escravo para sempre, pode marcar a minha orelha. Marca as duas para que todo mundo possa ver, eu quero ser teu. Para sempre. É o que o hino lindo que nós cantamos aqui diz, né? Eu sou teu, Senhor Jesus. Né? Eu sou do Senhor Jesus. Ele é o dono da minha vida. Portanto, a vontade dele que tem que prevalecer sobre a minha. O que ele quer que eu faça é que eu devo fazer. Então, essa renúncia do meu eu, fala de lágrimas. Fala de muitas lágrimas. E aí eu quero dizer para os irmãos, sabe? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, no sermão do monte, o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. É através do nosso choro que as nossas glândulas conseguem produzir as lágrimas, que vão trazer uma oportunidade de grande crescimento espiritual para nós. Eu me lembro várias vezes do pastor Nadir dizer nos cultos, e muitas vezes não dizer, mas a gente sabia, nas madrugadas, e até hoje, orando e chorando. Eu me lembro quando eu estava em Israel, e eu morei lá um tempo, eu tinha acabado de voltar para os caminhos do Senhor, depois de andar alguns anos desviado. Literalmente desviado. Eu não posso dizer que nunca dei nenhuma preocupação para os meus pastores, porque dei. Realmente, durante alguns anos, meus anos de faculdade, começou muito pouquinho, a gente usa aquelas desculpas, eu só não dá para ir na igreja. A gente acha que é só que não está indo na igreja. Mal sabe que o Satanás que quer nos escravizar, né? Está lá preparadinho com o anzol dele, a gente está que nem um peixe indo em direção ao anzol. Eu estava assim, e como achava que sabia tudo, minha mãe, meu irmão, outras pessoas diziam, não, cuidado. Eu dizia, não, eu sei, deixa comigo. Aí quando vi, já tinha mordido o anzol. E quando morde o anzol do diabo, a gente fica fisgado. É totalmente diferente quando você vai a Cristo. Mas quando o diabo te pega, é fisgado mesmo. Aí é duro sair. Não é assim, se eu quiser eu saio e vou para Jesus de novo. Olha, se não for a misericórdia grandiosa do nosso Deus e as lágrimas das pessoas que estão semeando, a gente não volta mais. Não volta. Porque muitas vezes eu pensava, eu não posso voltar. Eu não mereço voltar. E eu não presto. Muitas vezes esse pensamento rodeou minha mente. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Né? Eu quero dizer para você, meu irmão,
Se você tem um parente, um amigo, nessas condições, ore por ele. Lágrimas na sua oração. Muitas lágrimas, porque vai fazer a diferença. Vai fazer toda a diferença. Aí eu voltei para Jesus, graças às lágrimas do reverendo Nadir, do pastor Moisés, que éramos amigos quando jovens. Ainda somos, claro, mas brincávamos juntos quando criança. A oração do meu irmão também, da minha mãe. Choraram. E sim, com duras custas, né? Com momentos muito difíceis, em função do que eu havia escolhido, eu voltei. E aí fui para Israel, logo que eu tinha voltado. Comecei a ir nos cultos só, né? Comecei a pôr a vida em ordem, a consertar as coisas, renunciar ao pecado, abandonar todo o mal, e fui embora viajar. E lá não tinha igreja. Então eu recebia cartinhas. Naquela época não tinha e-mail e WhatsApp como você tem hoje. Então eram cartas, muitas cartas. E cada uma delas eu lia, no meu momento de oração. E lá eu tive grandes momentos de oração. No começo eu não sabia direito falar inglês, nem hebraico. Então eu não me comunicava, né? Só tinha uma pessoa que entendia a minha língua nessa época. Era Jesus. Eu falava com ele, orava, ia passear, trabalhava, o dia inteiro de trabalho, chegava lá no quarto, na casa onde eu morava, no kibbutz, eu pensava, puxa, tenho tanta coisa para contar, né? Mas como eu vou fazer para contar? Então eu vou contar para Jesus, na oração. E ali que muitas lágrimas começaram a brotar, depois de muitos anos que tinha secado a fonte das lágrimas. E essas lágrimas, muitas vezes eu estava lá orando, e eu sabia, pelas palavras, pelas cartas que eu recebia, pelas notícias que eu recebia, que os meus pastores estavam lá chorando por mim. Falei, mas quem sou eu? Eu não mereço isso de jeito nenhum. O que eu posso fazer por eles? Eu nunca vou poder fazer nada. Estão chorando por alguém que não pode contribuir em nada. Era justamente essas lágrimas, lágrimas desinteressadas. Fizeram a diferença na minha vida, irmãos, e fazem até hoje. Fazem até hoje. O Senhor nos fortalece. Eu era um jovem que eu dizia assim, eu não gosto muito de ler. Que tristeza. Hoje eu trabalho, luto, os irmãos de Piracicaba estão aí ouvindo, eu falo, temos que ler a palavra, irmãos, todos os dias. E eu era um jovem que, olha, né, falhei muito nisso. Mas hoje eu derramo lágrimas por vocês, jovens irmãos, para que a gente leia e ame a palavra de Deus. Faz toda a diferença na nossa vida. Eu voltei de Israel, e nós voltamos para a nossa igreja. Irmãos, esse processo foi muito importante na minha vida. Muito importante mesmo. Sabe, coincidiu justamente com o período onde houve o nascimento da igreja evangélica, Missão Boas Novas, lá em Piracicaba. E o reverendo Nadir se mudou para lá. Naquela época eu não compreendia muito. Mas hoje, analisando o quanto o Senhor precisou renunciar, o quanto a família toda precisaram renunciar, com certeza eu ainda não renunciei nem a metade do que eles renunciaram. Longe da metade. Nem 1%. Fiz toda a diferença nas nossas vidas. E ao longo de todo o ministério do pastor Nadir, eu vi essas renúncias acontecerem para que vidas fossem alcançadas. Em todo o tempo, pregando corajosamente para a gente, abrindo a palavra sem perguntar se vai nos agradar ou não, mas perguntando sim, se é a vontade de Deus para nós. E ministrando durante horas a fio. Que bênção, pastor, a gente sente muita saudade das horas de estudo, né? Horas de estudo que fazem toda a diferença nas nossas vidas. E hoje nós temos o desafio de multiplicar. Às vezes eu levo o meu caderno para a igreja, às vezes nesse caderno eu falo para os irmãos, olha, esse estudo, o pastor Nadir que pregou, que ministrou nas nossas vidas, né? Fez a diferença, irmãos. Eu estou contando isso para você, não para exaltar o reverendo Nadir somente, né? Claro que eu amo, quero que ele fique feliz, mas é para dizer para você que as palavras de Deus, a palavra de Deus, ministrada por alguém que derrama lágrimas da presença do Senhor, faz toda a diferença na nossa vida. Marcou a minha vida. Eu poderia estar perdido, se não já até morto, ceifado pelo inimigo, porque é isso que ele quer fazer. Lá em João 10:10, o Senhor diz isso, claramente para a gente, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir.
Mas é tão maravilhoso que na segunda parte do versículo ele diz assim, mas eu, e é Jesus esse eu, mas eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E hoje eu tenho experimentado a cada dia mais abundância de vida. Oh Jesus, como isso é bom! Como é bom essa abundância, essa plenitude de vida. O mundo não conhece. Nós precisamos fazer com que eles conheçam. E como fazer? Muitas vezes eu me pergunto, Jesus, eu trabalho com um monte de gente, assim, eu trabalho, né, um trabalho secular, e pessoas incrédulas. Eu fico pensando, esses dias eu estava viajando com um professor, amigo meu, e surgiu uma oportunidade de falar de Jesus, e nós começamos, porque ele queria saber um pouquinho de Sara e de Abraão e do povo de Israel, por causa dos acontecimentos na televisão e tudo. E ele perguntou para mim como era a história de Ismael, e eu comecei a contar então a história de Abraão, o nascimento milagroso de Isaac. E quando eu falei do nascimento, falei que Sara tinha 90 anos, Abraão 99 anos, 100 anos. Ele parou assim, sério, pesquisador, cientista, muito capacitado, e falou, então é impossível, tem alguma coisa errada nessa história. Foi o que ele disse. Aquela hora eu parei assim, né, em pensamento, falei, Jesus, como eu vou fazer para responder isso para ele? Né? Como eu vou fazer para responder isso para ele? Aí eu disse para ele, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não tenho como provar para o senhor. Não tenho mesmo. E eu concordo com o senhor que não tem lógica nenhuma no que eu acabei de contar. Eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem alguma lógica Deus se fazer um de nós, morrer na cruz e no terceiro dia ressuscitar? Ele disse, não, ele é cristão. Ele disse, também não. Pois é, mas aconteceu. Mas eu digo mais. E falei daí da minha história. Tem alguma lógica? Será que era para eu ter endireitado o meu caminho ou ter ido para o pior? Não, era para você ir para o pior mesmo. A lógica é que sua vida fosse cada vez pior. E eu falei para ele, eu era um aluno e ele me conhece desse tempo. Eu falei, então tem alguma lógica? Ele falou, não tem. Eu falei, então como que o senhor explica para mim? Eu não sei. Eu falei, então eu vou dizer para o senhor, eu sei. É que aquele Jesus que fez tantos milagres, que fez o Isaac nascer também, esse Jesus poderoso que morreu por mim, deu a vida por mim, que me salvou, ele está fazendo a diferença na minha vida. Tem muita coisa que ele está fazendo ainda por mim, e eu preciso dele cada dia mais. Nós viajamos, se eu não me engano, agora eu não me lembro, foram 3 horas, 4 horas, foi de Araçatuba até Piracicaba. Acho que 5 horas de viagem. Foi uma bênção. Quando a gente chegou em Piracicaba, ele já estava quase igual o rei que dizia para Daniel, eu estou quase me convertendo. Glória a Jesus, mas eu continuo derramando as lágrimas por ele. E em nome de Jesus vai. Né? Derramar lágrimas. Lágrimas. Na palavra de Deus a gente encontra vários tipos de lágrimas que nós precisamos derramar. Por exemplo, quando a gente está sofrendo, tem uma luta, lágrimas de tristezas. Lá em Ezequiel, lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 2, 3 e 5, nós vemos o rei Ezequias desesperado, porque ele recebe uma notícia, dizendo assim, rei, arruma suas coisas, porque você vai morrer. E o rei então vira-se para a parede e chora na presença de Deus. A Bíblia diz que ele chorou e clamou. Qual foi o resultado das lágrimas do rei? Foi a cura. Lágrimas de alegria. Lá em Gênesis, no capítulo 33, versículo 4 e 5, nós encontramos Jacó e Esaú. Mas é num encontro que Jacó estava voltando do seu tio Labão, depois de tantos anos lá, mais de 20 anos trabalhando, e Esaú vinha com homens ao encontro de Jacó com ódio. Mas o Senhor Deus começa a trabalhar na vida tanto de Jacó quanto de Esaú, e trabalhar na vida deles e haver um quebrantamento. Jacó se humilha enviando presentes para o seu irmão na frente dele, depois de uma oração, de um clamor, lá no Vale de Jaboque. E então, quando eles se encontram, que era esperado uma guerra entre Jacó e Esaú, mas em vez da guerra, tem um abraço carinhoso.
A Bíblia diz lá no versículo 5 que eles abraçaram e se beijaram e choraram. Fazia mais de 20 anos que eles não se viam, aqueles dois irmãos, e eles choraram, lágrimas de alegria. Que coisa linda, como fez bem para eles, como faz bem derramarmos lágrimas de alegria, né? Lágrimas, existem também lágrimas de compaixão, sabe? João, no capítulo 11, no versículo 33 a 35, eu quero ler para você esse texto. São João, no capítulo 11, versículo 33 a 35. Vou ler para os irmãos por causa do nosso horário. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Até aí. Se trata, na verdade, da ressurreição de Lázaro. Você conhece essa história. E Jesus estava falando com Marta e Maria, e ele se compadece, ele sente muita compaixão delas. A Bíblia diz que ele chorou. Alguém diria, mas pastor, Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, ele chora. Ele chorou. E pior não, né? Melhor, ele chorou por nós, por um ser humano. Veja que Jesus derramou suas lágrimas para a nossa salvação. E nós? O meu pastor derramou muitas lágrimas por mim. Muito obrigado, reverendo Nadir. Eu não sou digno, mas eu quero honrar a Deus e o Senhor por tudo isso. Eu sei que Deus o usou poderosamente, né? E a eternidade, só a eternidade, vai me mostrar o tremendo valor dessas lágrimas. Muito obrigado, pastor. Nós precisamos fazer o mesmo. E eu tenho certeza que se o pastor Nadir estivesse com o microfone agora, diria para mim: irmão Rodrigo, faça o mesmo. Derrame muitas lágrimas pelas almas. Renuncie o seu eu, sua carne, sua vida, posses, bens, trabalho. Faça o seu melhor, chore pelas vidas. O Senhor Jesus chorou, lágrimas de compaixão, e Lázaro ressuscitou. Lágrimas de desespero, né? Lá em Esther, no capítulo 4, versículo 1 a 3, nós encontramos, saiu o decreto que, estimulado por Amã, aquele traidor, ele convenceu o rei de que deveria baixar um decreto para dizimar os judeus de uma vez por todas da terra. Saiu o decreto, Mardoqueu, tio de Esther, ou Mordecai, recebeu a notícia que num dia todos naquela nação deveriam atacar os judeus e matá-los. E ele chorou, ele derramou lágrimas. Esther 4, versículo 1 a 3. Ele chorou. E quando ele chorou, Deus iniciou o processo de transformação. Veja que começou a germinação dessa semente, que era a salvação do povo de Israel, começou com um choro de Mordecai. Ele chorou e Deus agiu. E aí Esther é tocada e Deus usa, e o povo tem aquela libertação maravilhosa que virou uma festa, a festa de Purim, lá em Israel, né? Tem mais dois tipos de lágrima para a gente encerrar: as lágrimas de esforço. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 14, Isaías 42, 14, sabe? Todo o capítulo 42 nós vemos a profecia importante sobre o Messias, sobre Cristo, sobre o servo do Senhor. Isaías se esforçou, se dedicou pelo povo de Israel. E Jesus deu sua vida pelo povo, deu sua vida por nós. Imagine o tamanho dessa entrega. Você já pensou na humilhação que Jesus passou? Sabe, irmãos, tem momentos que a gente precisa derramar lágrimas de esforço para que uma vida seja salva. Lágrimas de esforço. Ir ao encontro, ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes daquela pessoa. Falar de Jesus, amá-la. Fazer com que ela perceba que você não está preocupado em atraí-la para uma religião, mas em levá-la à salvação. Lágrimas de esforço. É como se estivéssemos todos numa embarcação. Todos numa embarcação, mas essa embarcação está naufragando. Vai afundar. Vai a pique em coisa de poucas horas. E tem uma pessoa que você está conversando com ela, mas ela não fala sua língua.
E você quer convencê-la que ela precisa sair do barco. Ela precisa vestir o seu salva-vidas e ir para o barco salva-vidas. Ela precisa sair do barco, mas ela não te entende. Você está tentando falar, usando gestos e dizendo: o barco vai afundar, e nós vamos morrer. Tentando de todo jeito gesticular com ela, né? Tentando convencê-la. Você chega ao ponto de chorar, porque você fala: você vai morrer, e você começa a chorar. Dizer: olha, se você não sair desse barco, eu não poderei fazer nada por você, você tem que vir comigo. Chega um ponto que você pega na mão da pessoa, você abraça a pessoa. Note que isso não é uma mera dissertação, uma apresentação de uma tese. É, na verdade, muito amor. Essas são as lágrimas. Aí a pessoa não entende nada que você está falando, mas ela fala: eu vou seguir essa pessoa, ela quer o meu bem. Não é possível. Essa pessoa quer o meu bem. Por que ela estaria aqui chorando, tentando falar comigo? Eu vou segui-la. E quando a pessoa segue, aí ela encontra Jesus, que faz toda a diferença na vida. E finalmente as lágrimas de arrependimento, né? Lágrimas de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nos arrepender diariamente. Talvez você diga: mas pastor, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, por que devo me arrepender? Sou crente, vou à igreja. Olha, todos os dias nós precisamos nos arrepender por sermos um servo que no máximo faz só o que foi mandado. No máximo. Hoje, quando o pastor Nadir estava falando conosco na nossa convenção, houve um momento que ele se emocionou e algumas lágrimas nós pudemos ver nos seus olhos. E ele disse uma palavra tão marcante na minha vida ali. O pastor Nadir estava dizendo: olha, eu preciso ter os dons que o Senhor prometeu. De 1 Coríntios 12, eu preciso me aplicar, e conheço o pastor, sei quanto ele se aplica. Ele falou: o dom de, por exemplo, ressuscitar muitos mortos, que hoje eu pudesse ressuscitar alguns aqui nessa cidade para a glória do Senhor e trazê-los aqui. E ver essas pessoas curadas, e ele se emocionou, lágrimas correram, porque eu vi que, na verdade, ele não estava falando por si mesmo, mas pela preocupação das almas que ainda não conhecem Jesus. Ele estava ali se doando completamente, e nós pudemos ver os que estavam participando dessa reunião. Eu senti o Senhor me tocando e falando: vai, chora, ora. Sabe, irmãos, lá em Jerusalém, quando os discípulos se reuniram em Pentecostes, seguindo a ordem de Jesus, Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê o Senhor falando assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja que tem uma ordem, mas o Senhor está falando: vocês precisam ser revestidos de poder. Então vocês precisam ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém fazendo o quê? De braço cruzado. Vamos ver se vai acontecer esse negócio aí. Não, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, a gente lê: estavam todos reunidos numa só casa. Estavam buscando o Senhor reunidos, a igreja se encontrava reunida, buscando em oração. A pastora Geni sempre nos ensinou, e nos ensina, dizendo assim: pouco oração, pouco poder. Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos chorar pelas vidas. A igreja precisa orar e orar e orar, e quando pensar que está orando muito, precisa dobrar a quantidade de oração. E isso eu digo a começar de mim. O Senhor tem falado conosco na igreja, e aí o Senhor tem tocado no nosso coração: precisa orar mais. E eu digo: Senhor, eis-me aqui. Aí a gente aumenta um pouquinho, alguns minutos, a gente aumenta um pouquinho, chama alguns irmãos para nos ajudarem. Vamos jejuar, vamos orar, e o Senhor fala: um pouco mais. E daí vai ficando gostoso, um pouco mais, está ficando muito bom, irmãos. Sabe quando a gente acende uma fogueira, ou melhor, acende uma churrasqueira para assar uma carne? Eu gosto de assar uma carne, daí lá na chácara com meu irmão e meu pai, a gente aos domingos faz isso. Aí você põe o carvão, arruma de um jeito que fique meio oco embaixo para entrar ar, porque o combustível é o ar. Aí você pega e coloca lá um pouco de álcool para ajudar. A gente é mais preguiçoso, então põe um pouco de álcool, aí joga o fogo. Dá naquele início, por causa do álcool. Aí logo queima o álcool, acabou o álcool.
Aí você vê uma brasinha ali, aí a gente faz um ventinho, né? Faz um ventinho, logo aquela brasa começa a esquentar, esquentar, esquentar. De repente, todo o carvão é uma brasa viva. E ela está incandescente. Aí você põe a carne, é o melhor momento, é o mais quente. Assim nós precisamos, mas nós não chegamos a esse ponto. Nós não chegamos, não. Pelo menos eu sinto isso na minha vida. Tem uma brasinha lá, brasinha aqui. Aí a gente tem que orar. Orar é abanar. Né? No fogo a gente abana. Nós precisamos orar. E dizer, Espírito Santo, me reveste, me enche com teu poder. Enche minha vida, transforma minha vida. Eu quero mais. Aí o Espírito Santo começa a nos mostrar. Essa área da sua vida precisa haver conserto. Cada vez que a gente ora, o Senhor trata com a gente. Oh, Senhor, perdoa mesmo. Oh, Deus, eu renuncio isso, aleluia. Aí damos um passo. Só não podemos voltar atrás. Lágrimas de arrependimento. E, finalmente, para a gente concluir, eu quero dizer para os irmãos. O pastor Charles Spurgeon, ele disse uma vez, e eu li no livro, ele fez uma relação muito interessante que eu quero deixar para você pensar. Que as nossas lágrimas são a nossa oração líquida. As nossas lágrimas são a nossa oração líquida. Então vamos chorar. Sabe, no momento que a nossa oração estiver em forma líquida, escorrendo pela face, não somente por nós mesmos. Você pode chorar por você, Ezequias chorou por ele. Mas quando você estiver chorando pelo seu próximo, pelo seu familiar, pelo seu parente, quando você estiver derramando essas lágrimas, como os nossos pastores fizeram e têm feito por nós até hoje. Eu me lembro o dia que o pastor Nadir precisou mudar de Piracicaba. Renunciou tudo organizadinho. Eu gosto das coisas assim, arrumadinho na minha casa, sabe? E eu sei o que é mudança. E o reverendo Nadir abriu mão de tudo, pôs tudo no caminhão e veio para cá. Depois foi para Juiz de Fora. Quanta renúncia. Quanta renúncia. Por que fazer isso? Por amor. Eu recebo esse amor. E eu agradeço por esse amor, pastor Nadir. Agradeço muito.